Boa noite, me chamo Maria da Cruz, Bispo da Silva. Vou apresentar a sequência didática, a disciplina Design e Aplicação na Construção de Recursos Educacionais, professor Dr. Reinaldo Portal Domingos, e o tema a ser abordado é Morfologia Vegetal. Os conteúdos trabalhados serão Introdução à Morfologia Vegetal e Estrutura das Plantas, a raiz, estruturas e funções, o caule, a folha, estruturas e funções, a flor, estrutura e função reprodutiva, frutos e sementes, formação e disseminação. As habilidades da BNCC. Essas habilidades que eu estou utilizando são as habilidades para o ensino médio. Identificar as principais estruturas das plantas e suas funções, analisando os processos fisiológicos envolvidos em cada uma delas, como a fotossíntese e a transpiração. Relacionar a estrutura das plantas com suas funções, considerando os processos de trocas gasosas, transporte de água, nutrientes, fotossíntese. E analisar os processos de reprodução das plantas, incluindo a fertilização, a formação de sementes e frutos e as estratégias de adaptação. O tempo da sequência didática e os materiais necessários. Essa sequência está prevista para a ministração em 5 aulas e os materiais necessários são plantas variadas ou imagem, quadro para anotações, raízes de diversas plantas, lupa ou microscópio, amostra de caules e folhas, flores de diferentes tipos, tesoura, papel e cola, exemplos de frutos e sementes, tesoura ou faca para dissecação. Objetivo geral dessa sequência didática é estudar as estruturas e funções dos principais órgãos das plantas, como raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes, e compreender a relação entre a morfologia e a fisiologia vegetal. Os objetivos específicos são identificar as partes principais de uma planta, raiz, caule, folha, flores, frutos e sementes, compreender a função de cada uma das partes, reconhecer diferentes tipos de plantas, suas adaptações, estudar a anatomia da raiz e suas funções, fixação, absorção de água, nutriente, armazenamento, etc. Diferenciar os tipos de raiz, as raízes axiais, fasciculadas e adventícias. Compreender a anatomia do caule e suas funções, estudar a estrutura das folhas e suas funções, compreender a estrutura da flor, identificar as partes das flores, compreender como os frutos se formam a partir da flor e suas funções e estudar os diferentes tipos de frutos e sementes, bem como os mecanismos de dispersão. Aula 1. Introdução à morfologia vegetal e estrutura das plantas. A organização da turma, os alunos ficarão em fileiras na sala de aula. A aula terá início com a apresentação do tema proposto, seguido de uma dinâmica sobre as plantas, sobre as partes das plantas, né? Segue o link da dinâmica. Em desenvolvimento, apresentar as atividades, né? Que é a introdução teórica, explicar as funções, as características gerais dos órgãos vegetais, exibição de imagem, mostrar exemplos de plantas diversas e suas partes, discussão em sala, diferença entre parte aérea, caule, folha e as partes subterrâneas, raiz, atividade prática, observar uma planta ao vivo ou imagens de diferentes espécies, identificar suas partes. Conclusão. A aula conclui-se com um direcionamento para assistir um vídeo na internet, resumão, morfologia básica da raiz, do caule e das folhas nas angiospermas, para uma melhor fixação do conteúdo. Segue o link da aula. E a avaliação, está prevista a participação na discussão e acerto nas observações.
A aula 2, nós iremos falar sobre a estrutura e funções da raiz. A organização dos alunos, eles formarão 4 grupos que ficarão distribuídos na sala de aula. A aula terá início com a divisão dos grupos e cada grupo realizará uma das atividades propostas para a aula. As atividades são a teoria, que é explicar a estrutura interna da raiz e suas funções, células de tecido, de absorção, exibição de amostras, atividade prática de dissecação de uma raiz para observar a estrutura interna, caso possível, atividade de comparação, observar e classificar tipos de raiz, discutir suas funções nas plantas. A conclusão, a aula conclui-se com o direcionamento de atividade do livro para melhor fixação do conteúdo. E a avaliação, são o relatório da atividade prática e a análise comparativa. A aula 3, iremos estudar sobre o caule e a folha, estruturas e funções. A organização da turma, os alunos continuarão divididos em grupos e parte da aula será em sala de aula e a outra parte no laboratório, onde serão observadas as folhas no microscópio. A aula terá início com a atividade teórica realizada na sala, depois os alunos serão direcionados ao laboratório, onde farão análise de folhas ao microscópio para visualizar a estrutura interna das plantas. As atividades é a teoria, explicar as partes do caule, exibição de amostras, diferenciar o caule e as folhas de plantas com características distintas. A atividade prática, observar folhas ao microscópio para visualizar os estômatos e as estruturas internas. Estudo de casos, discutir a adaptação de folhas e caules em diferentes ambientes. A conclusão, essa aula se conclui com o direcionamento de pesquisa de como é a adaptação de folhas e caule em diferentes ambientes. Pesquisar e estudar para fixação do conteúdo. A avaliação será feita a partir da participação e identificação das estruturas nas amostras e o questionário de revisão ao final. Aula 4, iremos falar sobre a flor, as estruturas e funções reprodutivas. A organização da turma, nesse caso, a turma nesse dia ficará em círculo, na sala de aula. A aula terá início com a apresentação do tema proposto, seguido de uma roda de conversa e discussões sobre o assunto. A desenvolvimento, a atividade na teoria explicar a anatomia da flor e o processo reprodutivo, como a polinização e a fecundação. A exibição de flores, observar flores de diferentes espécies, identificar suas partes. A atividade prática de secação de uma flor, exemplo, flor de hibisco ou margarida, para observar as partes reprodutivas. Dinâmica em grupo, montar um modelo de flor em corte de papel, identificando suas partes. A aula conclui-se com o direcionamento de atividade para casa. Cada aluno vai trazer uma flor e explicar aos colegas mostrando suas partes. Avaliação, análise do modelo de flor e resposta nas atividades práticas. A aula 5, iremos falar sobre frutos e sementes, a formação e a disseminação. A organização da turma, os alunos ficarão em fileira na sala. A aula terá início com a apresentação do tema. Em seguida, os alunos que trouxeram a flor da atividade anterior irão expor e explicar sobre elas. Atividade explicar como o fruto se desenvolve após a fecundação em diferentes tipos de frutos. Exibição de frutos e sementes. Atividade prática de secação de fruto para observar o interior e as sementes, dissecação em grupo, discussão em grupo, identificar o mecanismo de dispersão de sementes. E a aula conclui-se com direcionamento para assistir um vídeo na internet, germinação e dispersão das sementes para uma melhor fixação de conteúdo. Segue o link. Avaliação, relatório sobre as observações feitas e participação nas discussões. Conclusão da sequência didática. Ao final da sequência, os alunos terão uma visão holística da morfologia vegetal, compreendendo as diferentes estruturas das plantas, suas funções e adaptações. Considerações finais. Durante o ensino da morfologia, os alunos podem trabalhar de forma prática e teórica essas habilidades.
Assim, os alunos não só desenvolvem competência cognitiva, mas também habilidade de investigação e pensamento crítico.